maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim, por ti. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Vamos lá, irmão, vamos cantar. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém, aleluia. Eu quero me basear na história de José. Nós vamos começar uma série de mensagens que vai ser em todos os domingos, na parte da manhã, no mês de dezembro.
Viva os seus sonhos. Quem tem sonhos aqui nessa manhã? Levante a sua mão. Se você não levantou a mão, tu está morto. Só não sonha quem já está morto. E aí me preocupa. E não vem dizer para mim, pastor, mas eu estou morto espiritualmente falando. Não, tu está morto de tudo. Porque se não sonha, morreu. A pessoa precisa sonhar. São os sonhos que nos movem. São os sonhos que nos fazem levantar todo dia de manhã, enfrentar às vezes um ônibus cheio, um platão chato, às vezes uma situação que a gente não quer passar, mas temos que passar, engolir alguns sapos, corujas, rãs, um montão de coisa que você quiser. Só fazemos isso por sonhos, pelos sonhos. Por isso temos que sonhar. E a Bíblia fala da história de um homem chamado José, que diz que teve um sonho. E o verso 5 do capítulo 37 começa dizendo justamente isso. Certa noite, José teve um sonho. Tudo que você sabe da história de José começou com um sonho. E não é assim, e não deixa de ser assim na sua vida, na minha vida também. Tudo começa com um sonho. Por isso que essa imagem eu achei muito interessante, de uma porta aberta. O sonho é uma porta aberta. Mas uma porta aberta sem que você passe não tem sentido algum. O sonho é meramente uma porta aberta. É uma possibilidade de, mas eu preciso passar. E aí eu preciso ter atitude, comportamentos. E o que eu quero ver com os irmãos durante esses domingos do mês de dezembro pela manhã, são 10 atitudes que estão narradas na história de José, que foram fundamentais para terminar a história da forma como terminou. E eu queria que a gente aprendesse, para que talvez você esteja errando em um desses princípios que José não errou, ou que errou, porque dentro dessas passagens nós vamos falar sobre um erro, uma atitude errada de José, e que a gente vai aprender também com o erro dele. Talvez você não está vivendo os seus sonhos, porque talvez você não esteja dando os mesmos passos, ou tomando as mesmas atitudes que José. E tem uma frase, cadê? Essa frase não veio? Ela deveria estar aí. A frase de um médico, ela está no slide, mas eu vou ler aqui para você, porque ela não saiu. Jonathan Edward Salk, ele diz o seguinte: a esperança reside nos sonhos, na imaginação e na coragem daquele que se atreve a transformar os sonhos em realidade. Vou repetir: a esperança reside nos sonhos, na imaginação, na coragem daqueles que se atrevem a transformar os sonhos em realidade. Jonathan Edward Salk. Quem foi esse cara? Esse foi um judeu médico, cientista, e 7 anos antes de Albert Sabin, ele começou a desenvolver o que nós temos hoje aí chamado de vacina contra a poliomielite, ou a paralisia infantil. Por que eu destaquei a frase desse médico pesquisador? Ele veio de uma família de camponeses judeus, pobres, que trabalhava no campo e com questões de roupa, de artesanato, eram artesãos. E esse cara chegou aonde chegou, médico, pesquisador, desenvolveu uma vacina que até hoje usamos no mundo inteiro. E ele fala sobre isso, dos sonhos. O que começou num sonho, mas foi transformado em algo palpável.
Talvez você fale, pastor, é muito bom essa história e tá, mas se você procurar na história de centenas de pessoas foram assim. O problema é que às vezes a gente não acredita que pode ser assim com a gente. Essa é que é a grande dificuldade. Nós cantamos agora há pouco, acredito sim que Deus pode fazer o impossível em meu viver, tá? Isso é muito bom, muito bonito, muito legal, mas você tem que botar isso em prática amanhã. E aí? Aí que está o nosso grande problema. Porque muitas das vezes nos falta atitude. Interessante que a palavra crer no grego é seguir os passos. Crer não é acreditar. Então, quando você está cantando, acredito sim que Deus pode fazer, você está dizendo, olha, eu vou dar todos os passos confiados que aquilo que eu penso, que eu sonho, vai de fato acontecer. É isso que você tem que estar falando. Se você está falando numa fé vaga, vazia, está fora. O cristianismo não é isso. O cristianismo é isso. O cristianismo é prática. Cristianismo é andar pela fé, é andar pela fé, não é ficar parado acreditando, é andar, é transformar, é fazer. E aí nós esbarramos nesse problema. Conhecemos a história de José, mas talvez você não conheça o panorâmico histórico para que José pudesse chegar a ser governador do Egito. Era totalmente impossível que um judeu, ou melhor, alguém do povo de Israel ali, né, fosse governador do Egito. Impossível. Mas a gente sabe que José foi. E como é que isso pôde acontecer? Diz os historiadores, né, porque o regime de Potifar, de governador, passava de pai para filho. Então era impossível que José pudesse assumir um cargo daquela importância, daquela envergadura naquela época. O que aconteceu, segundo alguns historiadores? Naquele momento de ascensão que José foi para o Egito, quem governava o Egito era um povo chamado Ixos. E eles então não tinha esse tipo de hierarquia, não passava de pai para filho. Por isso José pôde ser chamado. A Bíblia diz em um determinado momento, né, que um faraó que não conhecia José, naquele momento voltou de novo a dinastia de pai para filho. Por isso aquele cara não conhecia José. Ou seja, Deus mexeu na história para que José pudesse chegar onde chegou. Isso é acreditar no impossível de Deus. Isso é acreditar que Deus move terra, céus, mas eu tenho que acreditar. E eu tenho que fazer. E eu tenho que tornar o meu sonho algo real. Tornar o meu sonho algo real. Mas eu queria ver, nós vamos vendo então algumas atitudes. Eu vou trabalhar cerca de 2 atitudes por cada domingo de manhã. Não pretendo trabalhar os domingos à noite, porque à noite eu quero estar falando sobre o nascimento de Cristo e tal. Hoje não, porque hoje é batismo, mas a partir do domingo que vem eu quero estar abordando também fatores históricos importantes sobre o nascimento de Cristo, mesmo sabendo que Cristo não nasceu em dezembro, mas nós comemoramos. Então, dentro da cultura, eu quero me voltar-se para isso nos domingos à noite. Mas aos domingos de manhã eu não estou abordando 2 atitudes até o último momento. Como podemos viver os nossos sonhos e os sonhos de Deus para nós? São 2 coisas totalmente diferentes. Uma coisa são os nossos sonhos, outras são os sonhos de Deus para nós. E a gente precisa saber em algum momento equalizar essas 2 coisas. Deus tem propósitos para você, que pode não ser os teus propósitos. E você também não tem obrigação nenhuma de seguir a vontade de Deus. E qual o prejuízo nisso, pastor? O prejuízo é que você vai estar sempre faltando alguma coisa na tua vida. Esse é que é o grande problema. Você vai ser até bem sucedido,
se você se dedicar. Talvez você vai realizar até os teus sonhos, mas se você não realizar os sonhos e os propósitos de Deus para você, a tendência é que vai estar sempre faltando alguma coisa. Você nunca vai se sentir realizado. Então a proposta é atrelar os meus sonhos aos sonhos de Deus. E aí sim, estar plenamente realizado. Aquilo que eu sonhei e aquilo que Deus sonhou para mim. Certa vez José teve um sonho, capítulo 37, versículo 5, a parte A, e eu disse para os irmãos, tudo começa com um sonho. Todo projeto, seja ele grande ou pequeno, começa com um sonho. Se não tem sonho, não tem projeto, não tem programação, não tem estrutura, não tem nada. Tudo começa com um sonho. Se você tem uma casa hoje em dia, você sonhou de alguma forma com essa casa. Se você tem uma profissão, se você tem um emprego, se você sonhou de algum jeito, você almejou aquilo, você desejou. Então não importa. Por isso que se você não falou de manhã aqui que você não tem sonho nenhum, alguma coisa está muito errada, né? Às vezes nós nos assemelhamos aos irracionais, né? Eu não consigo imaginar que os gatos que tem lá em casa, nem o cachorro Hércules, eles têm projeto para segunda-feira. Qual o projeto dos gatos lá de casa? A gente abrir o portão da casa, abrir a porta, eles vão vir para a gente, né, se roçando da nossa perna, falso pra caramba, ele só quer comida. Aí a gente vai botar a comida lá, ele vai comer a comida e vai dar os passeios dele. Mas não tem projeto algum. Ou você pensa que ele está pensando o que vai fazer amanhã? Não. Ele só está respondendo a uma necessidade inata que é a fome. E ele vai então se alimentar e acabou. Tem gente que está assim mesmo. A pessoa levanta de manhã e não tem projeto nenhum. Ela apenas vai se alimentar, vai saciar as suas necessidades fisiológicas somente. Não tem projeto nenhum para 2019. E deixa eu dizer uma coisa para você, 2019 já começou. Que isso, pastor? Já. Se você não está pensando em nada para 2019, 2019 vai ser nada para tu. Como talvez foi 2018, como talvez foi 2017, 2016, Se você não tem projeto nenhum, se você já não está perguntando o que você vai fazer, talvez o que completaria a sua vida, ou qual os projetos de Deus para você, não vai ser diferente. A mudança de calendário é muito bonito, muito legal, de 31 para 1º, mas se você não faz nada, não vai mudar em nada. Se você não pensa em nada, se você não sonha em nada, não vai mudar nada. Então 2019 já começou. E se você não está fazendo nada por 2019, me desculpa, meu irmão, nada vai mudar para a tua vida. E não adianta você bater aí no banco dizendo isola, o pastor está me jogando praga. Não estou, não. Eu estou dizendo para você o que é a realidade. Sonhar é uma ação própria de quem está vivo. Quando não sonhamos, nos assemelhamos aos mortos, pois estes não têm mais sonhos. Uma vez eu vi uma frase muito legal, muito interessante, que dizia o seguinte, mostrava a imagem de um cemitério, algumas catatumbas, e disse que ali era o local mais rico que se tinha, porque ali estava enterrados sonhos, vontades, desejos. Verdade. Um monte de coisa boa que poderia ter acontecido e não aconteceu. Não aconteceu porque a pessoa olhou para as suas limitações, não aconteceu porque as pessoas olharam para as suas condições financeiras, não aconteceu porque um monte de coisa. Eu coloquei no Face um dia desse uma frase que eu achei muito interessante, que fala sobre recomeçar. Aí alguém, né, uma pessoa que já foi ovelha minha na outra igreja, colocou, isso se tiver dinheiro. Nem tudo na vida é dinheiro. O dinheiro facilita muitas coisas, mas nem tudo na vida é dinheiro. Eu posso dizer para os irmãos que muitas coisas na vida são atitudes.
atitudes. E nós vamos ver na vida de José, e em outros textos bíblicos nós vamos jogar aqui. Atitude. José chegou ao Egito escravo. Escravo. Saiu do Egito como governador. Terminou a sua história como governador, o segundo homem mais importante na hierarquia da primeira nação da época. Ele não chegou lá com divisa, ele não chegou lá com recursos financeiros, ele não chegou lá com cursos acadêmicos ou um montão de coisas, chegou como escravo. Então, se você pensa que você não está hoje numa boa condição ou numa situação melhor porque faltou dinheiro, eu quero dizer uma coisa para você: sai fora disso. Pode estar faltando atitude. E é isso que a gente quer aprender hoje, ou melhor, nessa série de mensagens com José. Às vezes a gente fala muito do que não tivemos, mas diz as oportunidades que tivemos. E as oportunidades que não construímos. Nós supervalorizamos aquilo que não tivemos. Mas deixamos de ver que muitas vezes deixamos de construir. E deixamos porque não tivemos atitude, ou tivemos coragem, ou tivemos disposição. Precisamos pensar nisso, e é isso que a gente quer ver. Mas o sonho por si só não traz resultados, não podemos viver apenas sonhando, precisamos com atitudes materializar esse sonho. Foi assim na vida de José, ele sonhou, mas precisou trabalhar, ter atitudes para que o seu sonho tornasse uma realidade. Hoje, irmão, nós estamos vivendo um momento muito triste do cristianismo, porque as pessoas estão vendendo um cristianismo de emoções, um cristianismo cheio de crendices, um cristianismo cheio de questões que não são verdadeiras, não são práticas, aí tem um monte de gente comprando isso aí. Pessoas que compram canetinha ungida para passar em concurso público, pessoas que compram tijolinho para ter a casa própria, pessoas que é fácil acreditar nisso. Isso não depende de trabalho, não depende de atitude. Isso sai das minhas possibilidades e entra no sobrenatural, que não existe, que não é real dentro dessas características. Mas é isso que as pessoas estão acreditando, é isso que elas estão buscando, porque isso tira a tua responsabilidade e joga na divindade a responsabilidade da sua prosperidade. Por isso as pessoas estão buscando isso. Qualquer igreja que venda isso enche, qualquer igreja. Qualquer líder evangélico que venda isso cresce, prospera, ele fica milionário em pouco tempo, e as ovelhas continuam pobre, miserável. É o que nós estamos vendo, e eu vejo a todo momento essas coisas. Não é isso que eu vejo na Bíblia. O que eu vejo na Bíblia são atitudes, são comportamentos que levam a mudanças, que levam a materialização dos sonhos. Não vejo José ganhando uma canetinha ungida ou qualquer coisa, um travesseiro santo ungido no Rio Jordão ou qualquer uma outra coisa, e disso aí não vejo isso. E a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala de atitudes, a Bíblia fala de comportamento, fala de mudanças, que sempre começam em você. Nunca no outro, sempre em você.
Por isso que precisamos aprender e a voltar aos primórdios do cristianismo, quando a Bíblia era a regra de fé e prática. Estamos voltando aos momentos das emoções, que não muda nada, em que a pessoa pula, faz um montão de coisa e não muda nada, e continua a mesma coisa. A pessoa cai no poder e um montão de coisa e não muda nada. Sabe por que não muda? Porque não tem atitude, porque são emocionalismo puro, e isso não muda a vida de ninguém. Existem pessoas que ficam sonhando a vida inteira e não tornam nada em realidade. Elas acreditam que só sonhar irá de forma sobrenatural tornar aquele desejo uma realidade. Ficam só sonhando, não fazem nada, não trabalham, não têm atitude, não mudam, e aí ficam sonhando a vida inteira, achando que de alguma forma sobrenatural aquele sonho vai acontecer. Veremos nos textos bíblicos 10 atitudes importantes que José tomou para realizar o seu sonho. Vamos ver hoje apenas duas atitudes só. Vamos ter como base o verso 2 de Gênesis 37. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. José teve um sonho, e esse sonho, ele levou algumas décadas para acontecer. E é interessante que, com 17 anos, o texto bíblico fala que José começa a ter algumas atitudes que vão materializar esse sonho, talvez 2, 3 décadas depois. Não pense você que talvez você está sonhando agora e 3 meses depois, 4 meses depois, está tudo pronto. As coisas não são assim. Eu vibro quando eu vejo notícias de pessoas que os pais trabalhavam na roça, semi-analfabeto, não sei o quê, e a pessoa depois está graduando, doutor em alguma coisa. Eu vibro com essas histórias. Cara, eu acho isso tremendo. Mas não foi fácil. Teve disputa, teve concorrência, teve atitude, teve noite de sonos, parando sem poder dormir, teve muitas vezes ficar sem comer o que gostaria. A gente olha aquela história e fala, pô, parabéns, tá, mas olha o trajeto que essa história levou. Um dos nossos padrinhos de casamento, advogado, ele disse que muitas vezes ele e a esposa comia pão com mortadela para economizar. E aí eu não gosto de mortadela. Então fica gastando o teu dinheiro e continua duro. Mas não reclame se teu sonho não se realizar. Tivemos uma professora formada pela Santa Úrsula, e ela dizia, né, e as colegas dela tinham uma condição financeira melhor que ela, e muitas das vezes ela só tinha pão com manteiga para lanchar, e ela então saía de perto das colegas, dizia que ia a algum canto e comia o pão com manteiga, ou comia dentro do ônibus. Hoje essa mulher é mestre em psicologia, viaja para fora do país, mas não foi fácil não. Então, se você quer alguma coisa fácil, esquece. O cristianismo não te dá nada fácil. Talvez boa parte de nós aqui viemos oriundos de famílias sem condição financeira. Teu caminho, o meu caminho é mais difícil, a gente entende isso. Mas não justifica não fazer. O caminho de José não foi fácil. Ele não chegou ao Egito com patente
de nada, chegou como escravo, mas teve atitude, e a bênção de Deus o acompanhou. Deixa eu dizer uma coisa para você, diante de Deus, nós não somos diferentes em nada de José, em nada. Talvez as nossas atitudes não sejam iguais a de José, mas José não era filho preferido de Deus, não. José tem a mesma preferência que eu e que você. Eu vou até um pouco além. Um pouco além. Não havia na vida de José ainda o sangue do Cordeiro que há na tua vida e há na minha vida também. Agora talvez falte atitude. E é o que eu quero com você ver durante os domingos de dezembro. Não vou te dar uma fórmula fácil. Não pense você que eu vou te dar uma fórmula fácil. Talvez seria melhor para você que eu falasse aqui de alguns elementos sobrenaturais que, se você comprasse, isso mudaria a tua vida para 2019. Isso seria muito bom para mim, financeiramente falando. Provavelmente eu trocaria de carro ainda esse ano, melhoraria, talvez poderia fazer uma viagem em janeiro na minha folga, mas na tua vida não ia mudar nada. Na minha ia mudar, mas na tua vida não ia mudar nada. Então eu não vou te dar a fórmula, nada de fácil, nada pronto. Eu vou mostrar para você. A gente vai ver no texto bíblico atitudes que José teve. Podemos exercê-la no nosso dia a dia e termos os mesmos resultados que José, ou seja, a bênção de Deus, a realização de sonhos, ou não. Depende do que a gente vai fazer com aquilo que nós vamos aprender. Primeira atitude: José trabalhava para o pai. O texto bíblico, irmãos, é muito claro. Diz o texto que José estava lá apacentando o rebanho com os filhos lá, estava trabalhando, cuidando das coisas do pai. A minha pergunta para você: o que você tem feito para o pai? Não está fazendo nada para o pai? Como é que você quer ser abençoado? E aí? A gente quer ser abençoado, mas a gente não está fazendo nada para o pai. José tinha 17 anos, e o texto bíblico diz que ele estava lá apacentando junto com seus irmãos. Ele estava envolvido na obra de Deus. Nós estamos, irmãos, vivendo um momento muito difícil, sabe por quê? Ninguém quer compromisso com a igreja. Eu tenho alguns amigos pastores, converso com eles, e eu tenho falado com alguns líderes da igreja. Ninguém quer compromisso com a igreja. Não quer esquentar minha cabeça não sei o quê. Tá bom. Mas não pense que o pai vai te abençoar, não, também. Não está cuidando das coisas do pai. Como é que você quer que Deus te abençoe se você não está cuidando das coisas do pai? José não estava só sonhando, meditando, fazendo uma yoga. Não. José estava lá, cuidando das coisas do pai, com gente que não gostava dele, porque os irmãos eram meio irmãos dele, eram irmãos só por parte de pai, porque a sua mãe tinha morrido. A gente quer trabalhar só com quem a gente gosta. Já pensou? Imagine se eu fosse pastorear só com quem eu gosto. Impossível. Não tem como. Sabe por quê? Porque eu trabalho para o pai. Então a gente vai trabalhar com o irmão que não gosta da gente também. É irmão, mas não gosta, e aí? Tem irmão que não gosta de você, meu irmão. E aí?
gente gosta. Cara, isso é a maior falácia, a maior mentira que tem. Na tua empresa, todo mundo gosta de você. Mentira. Mentira. Tem gente que está doido para te apunhalar, que é falso contigo pra caramba. Mas você não vai lá amanhã de manhã, tu não vai levantar de manhã e vai dizer, Deus, obrigado, porque eu estou com emprego e tá. E aí tu vai chegar lá, né, e a mulher tem muito isso, oi querida, como é que foi? Tá, e dá beijinho, falsa pra caramba. E tu sabe que ela é falsa. Aí você abraça, foi bem, legal, e você? E aí? Mas está trabalhando, tá? Por quê? Porque eu preciso trazer o pão de cada dia, porque essa empresa abriu uma perspectiva, tá legal. Por que a gente não consegue fazer isso na igreja? Porque a gente só quer trabalhar com quem gosta da gente. A gente tem que parar com isso. Irmãos, eu tenho líderes que são falsos comigo, e eu sei. Entenda bem. Eu tenho áudio de pessoas que falam mal de mim, eu sei. Mas eu trabalho para o Pai, eu vou trabalhar com irmãos em qualquer lugar que goste ou não goste de mim. E é isso que eu queria que você aprendesse. José estava lá apacentando com irmãos que não gostavam dele, mas ele estava trabalhando para o Pai. Sabe por quê? Ele trabalhava para o Pai. Olha bem, você precisa trabalhar para o Pai, não importa se quem está ao teu lado goste ou não de você. Se você foi chamado para a introdução, para o evangelismo, para o diaconato, para o ministério pastoral, para o DINFAC, para qualquer coisa, vá, trabalha, se envolva para o Pai. Mas não espere que todos os seus irmãos vão gostar de você. Isso não foi real para José, mas não impedia que José trabalhasse para o Pai. E aí muitas das vezes nós estamos deixando de ser abençoados porque não estamos trabalhando para o Pai. Ou porque naquele departamento tem gente que eu não gosto, tem gente que não gosta de mim, tem não sei o quê, ou porque eu não quero esquentar a cabeça, né? Ou você acha que apacentar era fácil? Apacentar era cuidar das ovelhas, irmãos. Era cuidar dos animais. Era ficar alerta o tempo inteiro para que um animal feroz não viesse e não matasse aquela ovelha. Era se preocupar em levar as ovelhas para alimentar, para comer. Era colocar óleo na cabeça para proteger as ovelhas de uma doença. Para apacentar dá trabalho. Mas em compensação, o Pai nos abençoa também quando você cuida das coisas dele também. O Pai vai cuidar de você. Você não quer ter trabalho? Show de bola. Mas não espere que o Pai vai te abençoar também não. Não conta com isso. Os irmãos mais antigos, com um pouco mais de tempo no Evangelho, sabem. Às vezes as pessoas entravam para a igreja cheias de vontade de trabalhar, de se envolver. Caramba, hoje nós estamos tendo que ter funcionário quase que em tudo que é coisa. Que as pessoas não querem mais se envolver com a casa do Pai, porque não querem ter dor de cabeça, sem problema. Deus, irmãos, vai abençoar, se eu estiver trabalhando para o Pai. Tem muita gente que não se envolve em nada na obra de Deus, e ainda quer que Deus abençoe e realize os seus sonhos. Isso é frase minha, né? Se eu vou vir em qualquer lugar aí, eu sou o autor dessa frase. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Irmãos, desde o início da minha vida cristã eu tenho visto isso. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E as pessoas que têm compromisso com Deus, Deus abençoa, porque você está deixando muitas vezes de viver a sua vida para cuidar das coisas do Pai. Deus é justo. Jesus chegou a dizer que nós vamos ganhar 1000 vezes mais nessa vida e na eternidade. Mas às vezes a gente não quer. Não quero ter dor de cabeça. Realmente,
trabalhar para o pai vai dar dor de cabeça. E como dá? Trabalhar para o pai muitas vezes vai fazer você perder noite de sono, vai perder cabelo, né, se você já tiver a tendência. Mas eu posso dizer uma coisa para você: não tem coisa que te realiza mais do que você estar envolvido com as coisas do pai. E o pai vai realizando os teus sonhos à medida que você vai trabalhando na seara do pai. José trabalhava para o pai. Palavras de Jesus: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está lá, irmão, isso é princípio do Evangelho. Está lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, verso 33, está lá. Nós fizemos um estudo aqui sobre o Sermão do Monte. Eu disse para os irmãos, se a gente conseguisse apenas praticar o Sermão do Monte, o que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7, já iam ser crente demais. O Sermão do Monte é um resumo maravilhoso de toda a essência do cristianismo. Jesus falou: buscar o que em primeiro lugar? Os meus sonhos ou os sonhos de Deus? Os sonhos de Deus. Aí, em compensação, os meus sonhos serão realizados. Aí sabe o que eu faço? Eu inverto essa ordem. Eu busco os meus sonhos, me dedico, sou um profissional, nota 1000, as pessoas acham que eu sou e é da obra de Deus. Não tem tempo. Legal. Só não reclame. Se amanhã depois você olhar para trás e falar assim, cara, não valeu nada a minha vida. Sabe por quê? Você tentou inverter a ordem. Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas, Ele vai acrescentar para você. Palavras do salmista: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Salmo 37, verso 4. Tem prazer nas coisas de Deus, se envolve, que Deus vai abençoar você. Deus vai realizar o que está no teu coração. Mas eu tenho que ter prazer com as coisas de Deus. Eu tenho que ter prazer em dar uma aula na escola bíblica dominical. Eu tenho que ter prazer em estar participando de um evangelismo, de uma visitação, de estar num departamento. Eu tenho que ter prazer nisso. Isso tem que ser agradável para mim. Eu tenho que fazer com alegria, com desejo, com ânimo, com força, com o melhor que eu possa fazer. E aí o que acontece? Deus vai me abençoar. Deus vai ver aquilo que está no meu coração, que é bom, que vai me ajudar, e Ele vai realizar os meus sonhos. Agora, quando eu não faço nada para o Pai, irmão, né? Pô, irmão gostaria de trabalhar, não. Pô, mas o irmão tem 50 anos de Vila Quê, não. Tá, irmão, não. E aí, como é que fica? Como é que Deus vai te abençoar? Você não está nem preocupado com as ovelhas dele? Você não está nem aí envolvida? Você não quer esquentar a cabeça de apacentar as ovelhas? Porque quando você está exercendo alguma função na igreja, você está de alguma forma abençoando quem? A igreja, a ovelha. Você imagina, quem já casou sabe isso, o trabalho que dá uma noiva para poder chegar no dia do casamento dela. Agora você pensa bem, um noivo, eu já passei por isso, é um momento singular, quando você vê a sua noiva entrando ali, arrumada, bonita, linda, mas teve maquiagem, teve cabelo, teve roupa, teve um batalhão de mulher, de gente que ajudou ela. Cara, a alegria do noivo, se a gente pudesse pagar cada uma dessas pessoas que ajudou, a gente pagaria. Gente que muitas vezes, irmãos, faz simplesmente porque é amiga, não sei o que, tá? Agora você imagina a alegria do noivo olhando você trabalhando, adornando a noiva dele, preparando ele. Imagina a alegria de Jesus.
quando Ele olha para você e vê você perdendo noite de sono, quando Ele olha para você e vê você estudando, se dedicando, imagina a alegria desse noivo. Só que Ele pode te abençoar pelo cuidado que você está tendo com a noiva dele. O que você está fazendo para o pai? Não está fazendo nada? Aproveita a mudança de um ano para começar a fazer alguma coisa pelo pai, a cuidar da noiva, pois eu tenho certeza que o noivo vai te abençoar por isso. Segunda atitude, José ajudava seus irmãos. Quem você tem ajudado nesse momento? E eu já te falei que irmãos que nem gostavam dele. Tem gente que não ajuda ninguém, irmão. Tem gente que não faz nada para abençoar alguém. José estava lá com 17 anos, os irmãos estavam lá apacentando, ele não gostava, os irmãos não gostavam dele, mas ele estava lá. Provavelmente as piores tarefas eram dele. Ninguém gostava dele, mas ele estava lá, ajudando. Quem você está ajudando agora? Está ajudando ninguém? Existe um monte de pessoas que querem ser abençoadas por Deus, mas não se movimentam em abençoar ninguém à sua volta. Querem a bênção, mas não são bênção. Querem ser visitados, mas não visitam. Querem que as pessoas liguem e se preocupem, mas não faz isso. Não tem como. Impossível. José ajudava. A parábola do bom samaritano, narrada em Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 30, é clara em nos mostrar sobre sermos bênção na vida dos outros. Os irmãos conhecem a parábola. Aquele samaritano não tinha nada a ver com aquele cara, não sabia nem quem era aquele cara, mas aquele cara estava precisando dele. Aquele cara lá que estava precisando, caído, que foi roubado, não fazia parte do elo de amizade do samaritano, não estava no Facebook dele, não estava nas suas redes sociais, não era alguém amigo que ele tomava café toda tarde, não, era um cara que estava precisando. Ele parou e ajudou. Jesus narra essa história. A gente precisa aprender a ajudar. E às vezes, irmãos, ajudar é dar um telefonema para alguém, é fazer uma visita. Às vezes ajudar é chegar e dizer, pô, eu estou orando por você. Só que a gente não tem tempo para se preocupar com o outro, infelizmente. Devemos abençoar sem esperar nada em troca. Ao ajudarmos alguém que não tem como nos dar retorno, na verdade estamos fazendo um empréstimo a Deus. É interessante esse texto de Provérbios, né? Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios capítulo 19, verso 17, olha que coisa legal. Quer ter Deus como teu devedor? Empresta, ajuda alguém. Deus vai se compadecer disso. Só que eu não quero, eu não tenho tempo, eu não tenho essa prioridade, estou muito preocupado com a minha vida. Ou como sacerdote, né, e como o levita, eu estou muito preocupado com as minhas obrigações legais do templo. Mais importante do que as obrigações legais era aquela pessoa que estava precisando. As pessoas são sempre mais importantes do que leis, regras, determinações ou qualquer uma outra coisa, porque as pessoas são coroa da criação de Deus. Deus se preocupa com o ser humano, com pessoas. E para abençoar alguém não é preciso ser rico. Vejamos o caso da viúva de Sarepta, que abençoou o profeta. Essa mulher não tinha nada, irmãos. Não tinha nada. Tinha ali um pouquinho de azeite, uma botija com as... O profeta chegou, faz primeiro para mim.
Quando aquela mulher se prestou a abençoar alguém, Deus a abençoou. Aquela mulher não tinha nada, nem para ela ia fazer um bolo, ia comer e parou, não tem mais condição nenhuma. Mas por quê? Ela abençoou, Deus abençoou ela também. Tem muita gente deixando de ser abençoado, porque não abençoa. Tem muita gente que é assim, mão fechada mesmo, e não abençoa. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você não abençoar, Deus não te abençoa também. Não tem como. Tem um pastor amigo meu que diz que de mão fechada, nem as bênçãos de Deus tu consegue segurar, porque ela bate na tua mão e sai fora, está fechada. Agora, quando você abre, opa, veio a bênção, tu segura também. Mas se você tiver de mão fechada, não tem jeito. José ajudava, ia lá, fazia, mesmo que aquelas pessoas não gostassem dele. Você não precisa gostar de alguém para abençoar a pessoa. Você precisa gostar do Pai. Você precisa gostar de Deus. Só isso, para abençoar alguém. José, irmãos, abençoava. E ao abençoar, foi abençoado também. Duas atitudes de José que a gente aprendeu hoje. A primeira, José trabalhava. Então vamos lá. Primeira atitude, José trabalhava. Segunda atitude, José ajudava seus irmãos. Duas atitudes. José trabalhava para o pai. Segunda atitude, José ajudava os seus irmãos. Você hoje ouviu duas atitudes. Você tem trabalhado para o pai? Se não, corrige isso aí. Corrige. Você tem ajudado aos seus irmãos? Mesmo que não goste de você? Se não, corrige isso aí. Semana que vem nós vamos continuar. Vamos ver mais duas outras atitudes. E assim vamos até terminar. Vamos ver 10 atitudes que foram fundamentais para que José no final pudesse ter a sua bênção, pudesse ter o seu sonho realizado. O meu desejo, irmãos, é que se você não teve ou não tem tido os seus sonhos realizados até 2018, que a partir do cumprimento dessas atitudes você possa ver isso também na tua vida. Eu queria chamar o nosso irmão Fernando. Eu queria terminar mais uma vez cantando esta música. Eu queria te convidar a ficar em pé e queria orar. Nós vamos ter como pós-lúdio essa música. E eu quero que você acredite nisso, que realmente é possível, irmãos, que Deus realize os sonhos na tua vida também. Talvez está faltando a atitude. Então nós vamos orar e vamos terminar o culto cantando esta música com o nosso irmão Fernando. E eu quero que você creia, acredite nos sonhos de Deus para você, que são melhores que o seu. Hoje à noite, a partir das 19 horas, temos batismo, vamos fazer uma grande festa, venha, vamos estar aqui, vamos estar aí proclamando o Evangelho de Cristo e vamos estar recebendo esses novos irmãos que se tornam membros da igreja a partir de hoje, a partir de passar pelas águas batismais. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de domingo na presença do Senhor e que aquilo que você vai ouvir de Deus possa ser importante para mudar a tua vida, para que as atitudes que você ainda não tenha tomado, você possa tomar, para que a bênção de Deus recaia sobre você também. Esse é o meu desejo, a minha oração. Pai, nós te louvamos e nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo exemplo de José, que pode ser o exemplo de cada um de nós aqui. Deus, porque o Deus de José é o meu Deus, é o Deus da primeira igreja batista em Vila Kennedy, é o Deus de cada um de nós. O Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo.
e o será hoje e eternamente. Nos ajuda, Deus, a andarmos segundo a Tua palavra, para que possamos ter também esses sonhos do Senhor se cumprindo em nossa vida. Que ao olharmos para trás, possamos dizer muito obrigado, Deus, porque Tu foste misericordioso, pelas portas, pela forma milagrosa, pelo sobrenatural que o Senhor fez a partir das nossas atitudes, ó Deus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque a nossa certeza é que Tu continuas o mesmo. E agora rogamos que o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor, seja, Deus, com cada um dos meus irmãos e irmãs nesta manhã, e seja, Deus, com todos nós, para todos sempre, não só hoje, Deus, mas para todos sempre. Amém, amém. Ao final do culto, teremos reunião do Conselho de Finanças, os líderes da igreja aí, por favor, estejam lá na tesouraria. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim, por ti. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível
Amém. Deus abençoe.